Papo Mix Pet. Oferecimento Credelli, o mais rápido contra carrapatos e pulgas. Papo Mix Pet. Tudo o que você precisa saber sobre o bem-estar do seu animal. Mix. Solta os cachorros, tá começando mais um Papo Mix Pet. Hoje é Independência ou Morte. Eu tô aqui com a Carla Maion, eu sou Fernando Prado. Oi, Carlinha. Oi, Fê, tudo bem? Bom demais. Hoje vamos falar sobre gatos, sobre cachorros, sobre a independência desses bichinhos todos. Enfim, tem muito assunto bacana pra gente falar. Até porque é o seguinte, será que é natural essa independência que a gente tem aí dos nossos pets? Como que a gente pode dar mais espaço e ainda assim estimular a independência dos nossos animaizinhos? Porque é complicado, a gente quer às vezes o bichinho bem próximo da gente, mas também a gente quer poder ir numa padaria, num supermercado, na casa de alguém, e o bichinho, a gente não quer ele chorando e nem latindo e nem desesperado também, né, Carlinha? Isso é verdade, Fê. Cada vez mais, principalmente nessa fase que estamos vivendo, os pets estão dependentes de nós. E aí essa saidinha pra padaria, descer até o carro pegar alguma coisa, se torna aquele drama, né? Verdade. Chora, arranha a porta, acha que você nunca mais vai voltar. Tem que saber controlar isso. Isso realmente ficou mais intenso agora com essa pandemia toda, né? Porque agora a gente tá realmente mais próximo, tá colado nos bichinhos. Antes não tava tanto, saía pra trabalhar e tal, enfim, né? Muito tempo junto, dentro de casa, né? Tanto cães quanto gatos agora acostumaram com a nossa presença. E fazer esse desmame, né? Pra que eles voltem a ficar sozinhos e bem, confortáveis, é um exercício que todo mundo tem que começar a pensar. Como é que a gente vai propor essa independência nova depois de uma fase de, né, saturação juntos, vamos dizer assim. Vai doer pros dois lados, viu? Mas é importante pra saúde dos dois também. E aí você falou dos gatos. Os gatos a gente tem essa ideia de que o gato é mais independente mesmo. Ele tem, né, mais essa... Enfim, já faz a sua própria higiene sozinho, já faz tudo meio sozinho, enfim. Isso realmente é uma verdade? O gato realmente é mais independente nesse sentido? Sim, eles são animais mais independentes do ponto de vista higiene, né? Eles comem nos horários que eles querem, na maioria das vezes. Então eles são animais diferentes, claro, com hábitos diferentes, mas são super apegados também aos tutores. Então se engana quem acha que o gato não demonstra amor, não faz aquele carinho, né? Isso completamente já caiu. Os gatos sabem demonstrar, são dependentes sim do homem, são animais de companhia também, como os cães, e demonstram de formas diferentes, mas em geral eles se viram com mais facilidade de forma independente. Inclusive a gente vê vídeos aí, né, nas redes sociais, no TikTok, etc. Os pais de gatos às vezes ficam até nervosos, porque às vezes o bicho acorda, ele mesmo pega um frango que os pais deixaram ali na cozinha para poder descongelar, o próprio gato já sobe na mesa, enfim, abre aquela embalagem. É uma coisa impressionante. Eles têm que aprender a se virar, né? Uma coisa impressionante. Os gatos são animais domesticados há menos tempo, então eles ainda trazem muitos vestígios, né, de comportamentos de vida livre. Sim. Em que ele vai caçar, ele vai se desenvolver ali para se alimentar, para se proteger. Então eles têm sim essas artes, né, de abrir uma embalagem, de rasgar uma pele, alguma coisa para achar o alimento. Então tem que ficar de olho, é um animal bem mais curioso e habilidoso. Não fica esperando ali, né? Igual os pais de cachorro, né? O cachorro às vezes espera a gente, né, dar uma comida e tal. O gato, se você não deu a comida, ele vai lá. Ele até pede a comida também, né? Mas se você não der também, ele pega, ele fala, eu sei onde é que tá. E tem gatos que caçam, viu, Fê? Né? Tem muitos que caçam, mas por diversão, trazem a caça pro tutor. É muito engraçado, inclusive. É um presente que ele traz, independente de ser um brinquedo ou uma barata, né? Porque muitos caçam coisas, né? Enfim, mas agradeça o presente e depois descarta. E alguns gatos que ainda fazem a caça pra se alimentar, podem eventualmente comer um passarinho, né? Um pequeno roedor. Não é o habitual, não é a alimentação ideal, mas muitos fazem isso porque ainda está no hábito deles, por serem animais aí mais independentes. E nesse caso, acho que é bom até os donos de gato ficarem mais atentos ainda à própria higiene da casa,
Porque se um gato venha comer, por exemplo, um roedor que tem alguma doença, isso pode ser fatal, né? Com certeza, pode ser um gatilho aí pra ele ficar doente, sim. Lagartixa também pode ser um vetor para transmissão de verminose. Então a gente tem que ficar super de olho nisso, né? É fonte de um parasita super grave. Agora, pode falar. Então a gente tem que ficar de olho na caça também dos nossos gatinhos. Mas a maioria hoje em dia que é domiciliado, mora em apartamento, brinca, caça, mas não ingere, né? Caça borboleta, caça bichinhos ali sintéticos, né? Então tem que ficar ligado nisso. Tá. Você falou uma coisa interessante desse comportamento dos gatos, que é a questão da higiene, né? Eles fazem a própria higiene e é interessante quando ele já é novinho, ele mesmo já entende né? Parece que já tá no próprio instinto ali dele, né? De se lamber, de se limpar e as próprias fezes e tudo mais naquela areinha. Quer dizer, não tem que ensinar o gato. O gato, a gente ensina o cachorro, né? Pois é. Mas o gato parece que ele já vai sentindo o cheiro e já vai. Também é uma questão dessa genética que ele já traz aí, essa história. Sim, tem essa ancestralidade. Né? Esses vestígios ainda antigos. Sim. E também a mãe ensina, né? Quando ele tem a presença da mãe, a mãe ensina tudo pro filhote. Seja cão, seja gato, seja passarinho. A mãe passa esses comandos, né? Como ele deve se comportar, se higienizar, onde ele deve fazer, como ele enterra. Então a mãe ensina tudo isso. Mas se não tiver a mãe, existe o instinto. O animal vai ali. Muitos cães também, né, ainda enterram alimento, né, enterram alimento ou quando fazem uma necessidade, faz aquele movimento com as patinhas para enterrar. Verdade. Né? Então isso existe ainda. Embora a gente veja menos porque a maioria tá dentro de casa. Já não tem a terra mais, não tem a grama. Mas deixa o cachorro na terra que você vai ver. Até a minha faz isso. A minha tem 3 quilos, a princesinha do sofá. Então muitos ainda fazem esses estímulos que são antigos. Sim. Mas são próprios de cada espécie. Começamos a falar de cachorro, vamos continuar com eles agora então, os cachorrinhos. Tem alguma raça mais independente assim ou não? Eu costumo falar que todas elas são dependentes quando elas estão sob o cuidado de alguém, né? Então, se você adotou, se você comprou, você é responsável por aquele pet, ele é dependente da sua atenção, dos seus recursos e tal. Mas existem sim, principalmente as raças asiáticas e nórdicas, são mais, vamos dizer, independentes, né? Então, por exemplo, Husky, Shiba, pastores... O Shiba é aquele grandão. O Shiba é a Akita pequenininha. Tá? Estão confundindo. A Akita também é um cão um pouco mais independente. São cães silenciosos. Muitas vezes os cães de trabalho são menos dependentes do homem. Né? Eles trazem essa genética de serem mais funcionais, vamos dizer assim. Embora hoje em dia eles sejam pets, não sejam de trabalho mais. Né? E é importante falar, principalmente cães de corrida. Isso não é mais feito. A gente tem que fomentar que esses cães sejam realmente respeitados e não utilizados para esporte, né? Ou que seja um esporte para atividade física deles, e não para o esporte, né, humano, né? Humano. Mas esses cães que eram de trabalho, de origens nórdicas e orientais, são mais desprendidos, vamos dizer assim. Agora tudo é uma questão também de educação mesmo, com né? certeza. Assim, né? Desse convívio humano com o cachorro ou com o gato também, também de você ir educando e também dando essa independência também, né? Sim, é super importante ele ter um momento de contato, ter um momento dele, você também ter o seu momento, né, separados, e cada um respeitar o seu quadrado, né? Eu sempre falo que é importante o animal entender o momento da brincadeira, o momento de estar junto, o momento que ele vai estar sozinho e tá tudo bem, né? E principalmente no retorno das nossas atividades, é importante que o pet entenda que você vai fazer sua atividade, seu trabalho, seu estágio, né, sua faculdade, enfim, e que o pet vai ficar em casa e tá tudo bem. Então, essa comunicação, ela é fundamental que ela seja colocada um pouquinho por dia. Para que ele entenda que você vai sair, mas você volta. Um dia você fica 15 minutos fora, no outro dia meia hora, na outra saída mais tempo, e sempre no retorno ele vai entender que não é um desapego, né? Mas é um controle emocional. Então, pra você que tá ouvindo a gente aqui no Papo Mix Pet, hoje falando sobre independência dos gatinhos, dos cachorros, já pega essa dica aqui da Carla como uma das dicas que eu ia pedir pra ela agora, pra continuar falando pra gente sobre como deixar os nossos pets mais independentes. Então, aí, essa já é uma dica de ouro, assim, né? É um trabalho realmente diário, de pouco a pouco, realmente, de ir ensinando. Tem uma questão que às vezes eu vejo alguns pais de pet fazendo, quando volta pra casa, geralmente o cachorrinho principalmente tá muito
excitado, né, em ver o pai novamente. E aí, às vezes, os pais de pet fazem mais festa, ainda assim, num sentido que parece que então a ausência foi muito pesada. Eu não sei se eu tô falando bobagem, mas tem a ver? Acontece. Na verdade, a gente adora ver eles com saudades e felizes, eufóricos com a nossa chegada. Isso é nosso, é humano, é afetivo, é maravilhoso. Sim. Porém, essa ansiedade causa também um feedback, né? Um retorno ruim pro pet. Porque no momento que você não tá ali, ele tá sofrendo, ele tá chorando, ele tá andando pela casa te procurando. Muitas pessoas colocam câmeras em casa e ficam monitorando o pet quando estão no trabalho, no escritório, né? E muitos ficam andando, procurando, ou deitam no sofá com aquela carinha triste. Poxa vida, cadê meu pai, cadê minha mãe? E quando a gente retorna, é aquela alegria eufórica. Sim. Mas tem que controlar isso, porque isso também gera, né, a ansiedade. A gente alimenta essa ansiedade no nosso pet. Uma recomendação que eu dou chegou, coloca suas coisas na mesa, bolsa, sacolas, o que for, não dá atenção pro pet, deixa ele se acalmar. Quando ele se acalmar, você abaixa e faz, enfim, a folia, agrada, dá beijo. Uma dica excelente, né? então. Pra que ele saiba que você vai dar atenção, mas se ele estiver mais calmo. Entendi. Excelente. E aí, então, a gente também tem que dosar essa atenção em outros momentos, assim, ao invés de, às vezes, mesmo quando está em casa, dar uma atenção demais pra ele ou menos. Tem alguma coisa em relação a isso? A atenção que a gente dá pro nosso pet em relação com essa independência que ele tem? Eu acho que estipular os horários é importante. Então, se você tá trabalhando, é momento de trabalho, de concentração naquilo que você está fazendo. O pet vai querer colo, vai querer carinho, vai subir em cima do teclado, vai querer sua atenção. Mostra pra ele que não é o momento. E no seu intervalo, vai dar toda a atenção focada só pra ele. E aí você preenche esse momento que ele precisa pra ele. Mas no momento em que você tá na sua atividade, ele tem que entender que não é o momento de ficar pulando, latindo, subindo no teclado, arranhando a perna, né? E assim a gente começa a condicionar. Os pets são muito alinhados ao condicionamento. Certo. Quando a gente ensina, repete, bonifica quando ele fez o exercício certo. Então a repetição e a correção, né? Essa disciplina é o que faz com que ele entenda o que ele deve fazer. Bacana. O meu, inclusive, lá em casa, eu tinha muita preocupação porque é um pequenininho York, e eu tinha muita preocupação dele latir muito, assim. E de início, até hoje a gente vai nesse diálogo nosso, mas eu não fico estimulando esse latido, até porque às vezes quando eu saio de casa, né, eu sentia começando a latir e tal, mas eu ia percebendo isso, e tenho tido bons resultados desse diálogo meu com ele, no sentido de que não incentivar esse latido demais também, né? Eu acho que tá sendo bacana. E eles entendem, viu, Fê? Quando a gente se comunica, principalmente os Yorks, e a gente ama, né? Sim. Eu amo muito. São fofos. A Gigi é a princesa da Disney. Quando a gente se comunica da forma correta, eles entendem. Sim. E eles também entendem que o limite é esse, que depois vai ter horário de passeio, vai ter horário do carinho, vai ter horário da refeição, do petisco, de tudo. E aí a gente vive de forma equilibrada, harmônica, sem sofrimentos. Então, quer viver muito bem sem sofrimentos com seu pet? Participa do nosso Papo Mix Pet, né, Carla? Sim! Nos siga lá nas redes sociais, assista os nossos vídeos, ouça os nossos outros podcasts, acompanhe tudo que a gente bate papo aqui ao longo da programação, né, Fê? É verdade. Inclusive, a Carla tá toda quarta-feira dentro do Mix Tudo, na Rede Mix, para todo o Brasil. Você também pode acessar através do seu aplicativo da Rádio Mix, e também respondendo perguntas, também com assuntos muito bacanas, né, Carla? Isso mesmo. E pra quem tá nas redes sociais, me segue lá no @vet_nutri no Instagram e no Clubhouse. Olha só, bacana então. Nós temos que abrir uma sala lá um dia, hein? Do nosso Papo Mix Pet, e abrir pra muita gente falar, a gente, enfim, falar bastante. Eu topo, amo. Hoje o Papo Mix Pet falou sobre gatos, cachorros, essa independência, o comportamento, excesso de atenção, pouca atenção. Compartilha com todo mundo que tem pet aí, que eu sei que eles vão adorar. Esse Papo Mix Pet teve a produção também da Monique Capete. Eu sou Fernando Prado e te vejo no próximo Papo Mix Pet. Tchau, Carlinha. Beijos! Você ouviu Papo Mix Pet. Tudo o que você precisa saber sobre o bem-estar do seu animal. Oferecimento Credelli, o mais rápido contra carrapatos e pulgas.